Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, excelente segunda-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, destacando a partir de agora o que é notícia pertinho da gente, região metropolitana em destaque com boa parte do nosso interior de São Paulo sintonizado pelo FM 85.7. Uma excelente segunda-feira, 13 de abril de 2026. Você ouviu o Capriotti falando, semana que vem temos feriado, sim, na próxima terça, não amanhã da semana que vem, feriado de Tiradentes, mas até lá tem muita informação, tem muita prestação de serviço e tem a sua participação também nesta edição do Manhã Bandeirantes que segue até às 11h30 na nossa programação. 11h30, destaque para o esporte. A repercussão da rodada do final de semana, Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta perdendo em casa para o Vila Nova, jogo com reclamação de um pênalti não marcado no finalzinho da partida, um gol anulado também pela Macaca, 1-0 para o Vila, e a Ponte, que é a penúltima colocada da competição, só está à frente do América Mineiro pelos critérios de desempate, no caso, o saldo de gols. Tem também a repercussão do Campeonato Brasileiro da Série C, a estreia do Guarani em casa. Primeiro jogo como mandante, o Guarani vencendo o Volta Redonda por 2-0. 2 golaços do Bugre que colocam a equipe campineira na terceira posição, depois de 2 rodadas completas, quase completas. Hoje tem Figueirense e Maringá. Campeonato Brasileiro da Série C em destaque na programação do Grupo Bandeirantes e a repercussão dos jogos, expectativa da próxima rodada, as análises, tudo isso 11h30 com o timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes, que além do FM 85.7, você pode sintonizar também pelos nossos aplicativos digitais. Obrigado a você que está conosco nesta manhã pelo portal bandmulti.com.br. Um grande abraço a quem nos acompanha pelo aplicativo Band Play e a você que gosta do rádio com imagens, transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Os trabalhos técnicos são de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, com a coordenação técnica do Gil Kleber. 19 é o nosso DDD. 971021493. WhatsApp liberado a partir de agora para sua participação, comentários, sugestões de tema, análises do que acontece no Brasil e no mundo, a sua informação sempre muito precisa também para compartilhar com outros ouvintes da Rádio Bandeirantes. 19971021493. Começando com informações sobre as estradas que cortam o nosso interior paulista, tem um acidente registrado nesta manhã na rodovia Dom Pedro I. Foi uma batida entre uma moto e um carro de passeio e o rapaz que pilotava a motocicleta acabou precisando de atendimento porque ficou ferido nessa colisão que aconteceu no quilômetro 145. É o último quilômetro para quem está saindo da rodovia Dom Pedro e o primeiro para quem está acessando ali no entroncamento na junção com a rodovia Anhanguera. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o motorista trafegava na faixa mais à esquerda e atingiu a traseira desse carro. Isso por volta de 6h30, 6h40 da manhã. O motorista do carro não teve ferimentos, mas o motociclista sim foi encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp. A faixa foi interditada mais cedo. Se você pegou o trânsito nesse local, até umas 8h20, 8h30 da manhã mais ou menos, ainda havia reflexo por ali. A concessionária não confirma o estado de saúde neste momento do motociclista, mas para o motorista não há mais reflexos no trânsito nesse instante. Aproveitando para falar sobre outros pontos do corredor Dom Pedro I,
Informações em tempo real da concessionária Rota das Bandeiras, transmitida pela TESP, responsável pelo trânsito em São Paulo, aponta lentidão de 3 km para o motorista que vem a Campinas do KM 116 ao quilômetro 113 da Zeferino Vaz. A SP 332 para o motorista que sai de Paulínia, de Cosmópolis, tem lentidão neste momento na chegada à cidade de Campinas. A Dom Pedro em si, depois do atendimento a essa ocorrência, já sem nenhum ponto de lentidão, trânsito fluindo normalmente tanto sentido Jacareí quanto no sentido rodovia Anhanguera. E a Anhanguera em si tem alguns pontos de lentidão para o motorista que sai de Campinas e tem como destino a cidade de São Paulo. O trânsito vai indo bem até chegar à capital paulista. Aí são 3 quilômetros de para e anda na Anhanguera do 23 ao 20 e depois mais 1 quilômetro do 12 ao 11 para acessar as marginais. A rodovia dos Bandeirantes só tem a lentidão no acesso às marginais do quilômetro 16 ao quilômetro 13. É onde o motorista tradicionalmente reduz a velocidade e precisa ter um pouco mais de paciência. No trânsito de Campinas, por enquanto, nenhuma grande sinalização atípica para o horário e até aqui informações de que o trânsito vai fluindo bem em avenidas como John Boy Dunlop e também na Francisco Glicério no centro de Campinas, alguns dos gargalos aqui da nossa cidade. 10h07, uma jovem de 19 anos foi vítima de um grave atropelamento no final de semana em Limeira, na Avenida Doutor Antônio de Luna, no bairro Aeroporto. O acidente aconteceu quando um veículo invadiu o canteiro central da via e atingiu essa vítima. A irmã da jovem soube do acidente quando ligou no celular dela. Uma mulher atendeu o aparelho e informou que a vítima estava em intenso sangramento, estava sendo socorrida naquele momento pelo SAMU, e aí começaram as buscas por testemunhas. Foi relatado que a condutora de um veículo Cruze Prata subiu no canteiro, atropelou a jovem e fugiu sem prestar socorro. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a motorista apresentava sinais aparentes de embriaguez. O motociclista presenciou o atropelamento, conseguiu filmar e fotografar o veículo durante a fuga. A vítima foi levada para a Santa Casa de Limeira, deu entrada inconsciente, precisou ser entubada, passou por cirurgia de emergência com um neurologista para realizar uma descompressão no crânio e o estado de saúde é considerado gravíssimo. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Limeira como atropelamento, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e o culposo no caso é porque não há a certeza de que havia embriaguez por parte de quem dirigia o veículo. Até o momento, a mulher não foi localizada. A perícia técnica não pôde ser realizada no local porque o carro se evadiu e a vítima precisou ser retirada às pressas para o socorro. 10 horas da manhã e mais 9 minutos. Vamos trazer também outras informações que marcam esta manhã e um caso escabroso que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Vou ler a manchete para você que tem também curiosidade com algumas imagens que estão publicadas no portal bandmulti.com.br. Um filho foi preso em um velório por matar e cortar o dedo da própria mãe. Por que ele queria isso? Para ter acesso aos dados bancários dessa mulher. História que chega da cidade de Santa Maria da Serra, região de Piracicaba. E é a Delegacia Especializada em Investigações Criminais, o DEIC de Piracicaba, quem esclareceu neste final de semana um crime até então tratado como latrocínio, que vitimou uma servidora pública de 53 anos. O principal suspeito, filho da vítima, tem 26 anos e foi preso preventivamente enquanto chegava ao velório da mãe. A mulher que teria ajudado ele a cometer o crime permanece foragida. O corpo dessa servidora pública foi encontrado na casa dela na manhã de sábado com sinais de violência, inclusive sem parte do dedo indicador direito. Segundo as investigações, a casa estava revirada e o celular da vítima foi levado, indicando que o dedo teria sido usado para desbloquear o aparelho e realizar transações financeiras a partir dos aplicativos de banco. Imagens de uma câmera de monitoramento mostraram que o filho da vítima e uma mulher de 34 anos entraram na casa 6 da noite de sexta-feira. Saíram às 10h38 da mesma sexta-feira em um táxi. E desde então, ninguém mais entrou ou saiu da residência. O trajeto da fuga incluiu passagens por rodovias, pela rodoviária de São Pedro e um hotel no centro de Piracicaba.
onde seguiram em direção a Campinas no sábado pela manhã. A ideia, segundo a Polícia Civil, era ter um álibi. Mostrar que eles não estavam sequer na cidade no momento em que o crime aconteceu. E ele chegou a publicar nas redes sociais que estaria em São Paulo e tinha poucas informações sobre a tragédia que aconteceu com a mãe dele. Só que a equipe da Polícia Civil seguiu os passos da dupla e solicitou a prisão preventiva. Enquanto o homem foi detido pelas equipes policiais ao chegar para a despedida, para o velório, a mulher que o acompanhava permanece foragida. As buscas continuam nesta segunda-feira para localizar essa mulher, concluir os procedimentos do inquérito policial e dar uma resposta definitiva à família que realmente está num choque, num luto, de perder uma pessoa querida e saber que o autor do crime é aquela pessoa a quem a mulher dedicou o amor incondicional de uma mãe. Às 10 horas da manhã e mais 12 minutos, vamos saber como é que está o tempo e temperatura e qual será o cenário para esta segunda-feira e esta semana que se inicia neste momento. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 25 graus. A mínima hoje na casa dos 17 graus e meio e o vento está fraquinho até aqui. 6,8 quilômetros é a medição do CEPAGRE, Instituto de Meteorologia da Unicamp. Umidade relativa do ar agora em Campinas na casa dos 68%. Será que teremos uma semana quente ou uma semana que cada vez mais o calendário vai se aproximando do inverno e o frio também vai chegando? Quem vai dar essa resposta para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas, é a Nath Luquezzi, já presente aqui nos nossos estúdios. Bom dia para você, Nath. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, mas essa semana a gente vai ter aquela balança nas temperaturas. De manhã até à tarde, aquele tempinho gostoso, agradável, as temperaturas vão subindo. E ali no finalzinho da tarde, tempo típico de outono, um friozinho que predomina. A atuação de uma massa de ar seco sobre boa parte do sudeste mantém esse tempo firme, sem previsão de chuvas na região até pelo menos quinta-feira. A previsão entre hoje e quinta é de predomínio de sol, momentos de céu parcialmente nublado, mas sem ocorrência de chuvas. As temperaturas apresentam uma grande amplitude térmica ao longo do dia e ventos moderados entre o entardecer de um dia e o amanhecer do dia seguinte, que coincidem aí com os horários mais frescos do dia, que poderão passar essa sensação de friozinho. Então é aquele bota a casaca, tira a casaca. A temperatura máxima fica em torno dos 30 graus até quinta-feira em todos esses dias e as temperaturas mínimas ficam em torno de 17 na terça e 16 graus na quarta e na quinta-feira. Então, tendo aí uma grande amplitude térmica. Mas, apesar do tempo seco, a umidade relativa do ar em superfície deve ficar em torno dos 40% nos períodos da tarde por conta dos ventos que sopram do oceano e transportam assim umidade e restringem a queda para valores inferiores. Há indicativos para chuvas, sim, mas somente no final da semana, entre sexta e sábado, por conta da passagem de uma frente fria pelo Atlântico, mas é claro que eu vou trazendo mais detalhes para vocês durante os próximos dias. 10 horas 14 minutos, os últimos dias marcados por visitas de grandes autoridades que também são candidatas nas eleições 2026 e que estão cada vez mais próximas da região de Campinas e do nosso interior de São Paulo como um todo. Estou falando principalmente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Começando pelo governador Tarcísio, ele encerrou no sábado a passagem da caravana 3D pela região de Campinas, o último dia marcado por 2 eventos, a formatura do programa Caminho da Capacitação e a entrega da duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos, a SP-324. O governador entregou as obras na região do bairro Campo Belo, num investimento de 124 milhões de reais, que incluiu a duplicação da pista, a construção de viadutos, a implantação de ciclovias, melhorias de drenagem e segurança viária. A expectativa do governo do estado é que a obra beneficie mais de 50 mil habitantes e melhore o acesso entre o Aeroporto Internacional de Viracopos e as rodovias Bandeirantes, Santos Dumont e o anel viário Magalhães Teixeira. Antes disso, o governador também esteve em outras cidades da região, como Alumínio e Rio Claro,
e falou dos projetos entregues para a região de Campinas e daqueles que estão sendo prometidos para os próximos meses ou os próximos anos, como, por exemplo, implantação de escolas em parcerias público-privadas. Vamos ouvir o que disse o governador Tarcísio de Freitas na passagem da Caravana 3D, um nome criado pelo governo do estado para que o governador apresente algumas das obras nos 4 anos de gestão. Mais uma atividade da nossa Caravana 3D, a caravana que começou na quarta-feira. A gente começou por Bragança Paulista, com o anúncio do Hospital de Bragança, do Hospital Santa Clara na Providência de Deus, onde a gente está. Nesse hospital a gente vai disponibilizar mais 150 leitos, 20 leitos de UTI. Depois a gente inaugurou a creche de Itatiba, tivemos a inauguração da FATEC de Paulínia, vamos inaugurar hoje a FATEC de Rio Claro. Tivemos no início das obras do Trem Intercidades, Campinas-São Paulo. Ontem um grande evento com 90 prefeitos da região administrativa de Campinas, onde a gente liberou 350 milhões de reais em novos convênios. Anunciamos também o início da licitação do hospital da região metropolitana de Campinas, um hospital de 400 leitos, aí, quase 600 milhões de reais de investimentos. Agora, inaugurando a primeira escola da parceria público-privada. Uma escola modelo, uma escola que tem toda a infraestrutura, uma escola que conta com 16 salas de aula, uma escola que tem sala de leitura, que tem espaço de inovação, que tem espaço para estudo individual, que tem espaço para outras atividades, tem espaço para pessoas com necessidades especiais e para as pessoas com deficiência, para elas desenvolverem também as suas atividades curriculares, suas atividades escolares. Tem a quadra coberta, quadra poliesportiva, tem a quadra externa, tem auditório, ou seja, uma escola que tem o melhor da infraestrutura. E mais, aqui você tem um alinhamento de incentivos, porque quando você faz a parceria público-privada, aquele que constrói faz a operação. Então ele quer construir bem para poder operar de uma forma melhor. E ele fica responsável por toda a parte de zeladoria, toda a parte de manutenção, a limpeza de calha, a manutenção do parque de tecnologia de informação, a manutenção do parque de TI, a segurança, toda a parte de portaria, toda a parte de a confecção da merenda. A gente fornece o insumo, que até o insumo que o Gênero, a gente compra no Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social, a gente compra da agricultura familiar, mas o privado fornece, confecciona a merenda, confecciona a alimentação, tem biblioteca, então tem tudo aí para a gente dar o melhor suporte. E o coordenador pedagógico, o diretor da escola, o professor, vai se preocupar com pedagogia. A gente tirou essa carga administrativa que consome muito tempo, a gente tirou essa preocupação com manutenção, essa preocupação de trocar mobiliário todo ano. Então quem fica com essa responsabilidade é a empresa privada. A equipe da Secretaria de Educação vai se preocupar com o ensino, vai se preocupar com pedagogia. A gente quer com isso desobrigar os nossos dirigentes educacionais, os nossos professores dessa atividade, para que eles possam focar integralmente no ensino, que eles possam focar integralmente na questão pedagógica, na melhoria dos nossos alunos, na recuperação do aprendizado. E a gente quer dar ferramentas para os alunos, por isso uma escola que não fica devendo nada para escola particular nenhuma, estão oferecendo o que tem de melhor. Daqui a pouquinho nós vamos entregar a escola lá em São João da Boa Vista, nós temos também as escolas aí de Atibaia ficando prontas no meio do ano, a gente tem as escolas da cidade de Campinas, estamos fazendo 2 no Campo Grande, no Ouro Verde, tem no Campo Belo, enfim, são 33 escolas ao todo como essa, então uma parte ficando prontas agora em junho, uma parte ficando prontas no final do ano, uma parte ficando prontas no primeiro semestre do ano que vem, e aí todas as escolas operando no ano que vem. A gente está falando de distribuir, de ofertar mais 35 mil vagas com essas escolas das parcerias público-privadas e, obviamente, esse primeiro ramo, é a primeira vez que a gente está fazendo. A gente agora está monitorando o modelo, a gente começa efetivamente a monitorar para que a gente possa ampliar depois esse tipo de modelo aí para frente. Esse o governador Tarcísio de Freitas, passagem pelo interior de São Paulo nos últimos dias, falando sobre os projetos para o futuro e também aqueles que foram realizados na sua gestão. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também anunciou que vai adiar o início da cobrança do sistema de pedágios Free Flow em 8 rodovias da região metropolitana e do interior de São Paulo, jogando essa cobrança para o início de janeiro de 2027. A medida afeta os pórticos instalados nos trechos administrados pela concessionária da Rota Sorocabana
em diferentes cidades. Segundo o contrato da concessão, o sistema de cobrança automática deveria começar em setembro deste ano, um mês antes da eleição, após o cumprimento de uma série de exigências com a implementação dos póticos e a demolição das praças físicas de pedágio. Mas agora foi adiado para janeiro de 2027, o início desta cobrança. Às 10h21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também esteve na região, mais precisamente na cidade de Sorocaba, na inauguração do Instituto Federal de São Paulo, um espaço público de educação em que o presidente Lula, ao inaugurar o campus, aproveitou também para falar sobre os projetos futuros para a educação. Fez um balanço sobre programas como o ProUni, como o FIES, como o Pé de Meia, mas também falou sobre 2 assuntos: o investimento na educação básica para a alfabetização de alunos até o segundo ano do ensino fundamental e mais. O presidente Lula também falou sobre um novo programa para a formação de professores e a gente acompanha um trecho dessa declaração. Uma coisa importante que as pessoas precisam compreender, nós agora estamos fazendo uma outra revolução. Nós descobrimos que muitas crianças não conseguem se alfabetizar até o segundo ano do ensino fundamental. Se a criança não se alfabetizar até o segundo ano, ela vai perder muito tempo no seu processo de vida educacional. Então, nós fizemos um pacto com os prefeitos e com os governadores para que a gente atinja, até 2030, 80% das nossas crianças alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental. E esse ano, nós tivemos uma coisa fantástica. A gente tinha apenas 36% de crianças alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental. E este ano nós chegamos a 66%, portanto estamos bem mais próximos dos 80%. Outra coisa importante que nós fizemos, que o meu ministro devia ter falado, mas ele parece candidato, parece que ele está fazendo candidatura aqui, cara. É o seguinte, nós descobrimos que tem muita gente que não quer ser mais professor. E muitas vezes só ia fazer pedagogia o companheiro, sabe, que tirava nota baixa no Enem. O que nós fizemos no ano passado? Nós criamos uma bolsa para que o aluno que tire 851 pontos, 650, eu aumentei 200 porque eu sou mais rígido. 650 pontos, que é a nota para engenharia. Tá? O que nós fizemos? Nós garantimos uma bolsa para que os melhores alunos do Enem que forem fazer, sabe, para ser professor, a gente vai pagar uma bolsa até ele se formar. Para ele poder, sabe? Nós não queremos os mais atrasados, nós queremos os mais adiantados, daí por que esse incentivo? Tem muita gente que diz que isso é gasto demais. É muito. A gente gostaria que a gente tivesse palmatória. A gente gostaria que a gente tivesse, na época, de fazer os meninos ajoelhar em caroço de milho, em tampinha de garrafa, para poder, sabe, ficar na escola. Mas como nós somos civilizados, o que nós resolvemos fazer? Investir nessa meninada. E agora veja um dado concreto. Um prisioneiro, o Alckmin foi governador, sabe disso, um prisioneiro no presídio federal de segurança máxima, um prisioneiro custa R$40 mil por ano. Nas outras cadeias, R$35 mil por ano. Um bandido. Um estudante no Instituto Federal custa R$16 mil por ano. Ou seja, metade do que custa um bandido. Significa que é muito mais barato investir em educação do que investir em bandido. E a gente investe em bandido quando a gente não investe na educação.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na inauguração do campus de Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, com a presença do ministro da Educação, novo ministro da Educação, Leonardo Barquini, que foi quem ele deu uma puxadinha de orelha, como se dissesse: ministro, o senhor não vai ser candidato? Então o senhor pode falar à vontade das coisas que eu, como candidato, não poderei em breve. É a nova equipe, é o novo desenho do governo federal depois de saídas de nomes importantes, inclusive de Camilo Santana, ministro da Educação, que vai trabalhar na campanha do presidente Lula para não perder votos no Ceará especificamente, que é a região onde ele tem muita força, para não deixar Ciro Gomes também se fazer candidato competitivo e ganhar de Eumano de Freitas a disputa pelo governo cearense, que vai ser extremamente acirrada. A gente volta ainda hoje a falar sobre eleições, a agenda dos candidatos à presidência da República no final de semana e depois do intervalo, Campinas recebe amanhã um evento para discutir a arquitetura do futuro. A busca de soluções que melhorem cidades metropolitanas como a nossa e como exemplos vindos de outras cidades podem também ser implantados aqui no estado de São Paulo. É o evento Arquifuturo, que a gente vai conhecer mais a fundo em instantes aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Quinto sinal, marcando 10 horas da manhã e mais 30 minutos. Hoje, segunda-feira, 13 de abril de 2026. E amanhã é um dia de Campinas discutir o futuro da cidade, o urbanismo de um município complexo e de uma região toda que gira em torno de uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes. Num contexto em que as cidades buscam soluções para melhorar a qualidade de vida de cada um dos cidadãos
enfrentar desafios climáticos, promover novas formas de convivência, os parques vêm ganhando protagonismo como parte essencial da infraestrutura. Esse vai ser um dos ganchos para as discussões que acontecem amanhã, 14 de abril, no Teatro Oficina do Estudante, na nova edição do Arquifuturo, um projeto que discute com especialistas na área, com autoridades, como fazer com que uma cidade como Campinas esteja cada vez mais na vanguarda desse assunto. E para a gente entender um pouco sobre essa discussão, sobre esse evento, nosso convidado já presente na linha conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes é o Tomás Alvim, cofundador da plataforma Arquifuturo e organizador desse evento amanhã na cidade de Campinas. Tomás, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, o prazer é meu, muito obrigado por essa oportunidade de a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante que são os parques urbanos. Se um dia já foi tratado o parque como uma área de lazer, hoje a gente pode dizer que o parque ele é um aliado no combate às mudanças climáticas que a gente sabe que são inevitáveis daqui para frente? Sem dúvida, mais do que um aliado, ele é uma peça indispensável e fundamental para esse replanejamento que as cidades vão ter que fazer com o novo padrão das mudanças climáticas. Então, os parques passam a ser uma infraestrutura urbana estratégica para um programa de adaptação e resiliência climática para esses novos padrões que nós temos de extremos de temperatura, excessos de cargas de água, e conciliando essa proposta de permanecer e de serem espaços também de convívio, de encontro, né? E principalmente de paisagem urbana, né? Um parque embeleza uma cidade, então ele vai ter essa ambiguidade ou essa amplitude de possibilidades pensado como uma infraestrutura urbana, mas também como um elemento que, enfim, torna a cidade mais bonita, mais agradável e com mais qualidade de vida. Nath Luquezzi, estamos conversando com Tomás Alvim, cofundador da plataforma Arquifuturo e organizador do Arquifuturo, evento que acontece amanhã no Shopping Iguatemi, em Campinas. Muito bom dia. E essa questão, né, dos parques suspensos? A gente sabe que as cidades estão inflamadas, cheias de coisas, e muitas das vezes isso pode ser uma solução. Por que esses parques suspensos podem ser essa solução e quais são esses benefícios? Perfeito, bom dia, Nath. Excelente pergunta. Assim, na realidade, toda essa estratégia de mitigação climática e de adaptação, ela realmente participa, ou assim, deve ter uma frente ampla de iniciativas que enderecem esse desafio. Sem dúvida, os parques suspensos são soluções também que endereçam essa questão e essa possibilidade, né? Quer dizer, muitas vezes criar um parque é difícil, né? Você ter uma área, algum remanescente ainda que possa ser transformado num parque ou converter uma área construída num parque é muito difícil. Então, os parques suspensos passam sim a ser também uma opção nesse caminho. Quer dizer, na realidade, é mais ou menos uma lógica, assim, se a gente fosse pensar, quanto mais verde na cidade, melhor, né? Quer dizer, então qualquer estratégia hoje é válida dentro de uma integração e de um projeto que pense esses aspectos, a infraestrutura urbana, né? Esse elemento estético e de paisagem e as mudanças climáticas, né? Então, isso exatamente faz parte de uma combinação de soluções que as cidades têm que adotar para transformar em parque. Eu podia citar um outro exemplo, as ruas verdes, né? As ruas verdes são uma estratégia também, os chamados corredores verdes, são estratégias também de mitigação climática extremamente importantes e mais fáceis de serem implantadas, né? Então, você vê que as estratégias variam de acordo com a escala e o calibre das oportunidades que aparecem. O evento tem programação gratuita, aberta ao público, dividida em 3 mesas de discussão, uma programação que percorre diferentes dimensões sobre esse assunto e ao longo do dia, nomes como arquitetos e paisagistas do mundo todo e também aqui do Brasil vão passar por esse evento, por essa discussão na cidade de Campinas, no Teatro Oficina do Estudante. E esse evento traz, Tomás, pela primeira vez, especialistas diretamente envolvidos na concepção e gestão de alguns dos projetos mais influentes do mundo contemporâneo.
Você consegue dar alguns exemplos para o nosso ouvinte de projetos que, de repente, podem ser trazidos não só para o Brasil, mas aqui para a região de Campinas? Bom, a gente tem exatamente entre os convidados, a gente tem 2 gestores do Highline em Nova York, né? E Highline é um parque suspenso, né? A pergunta anterior da Nath endereçou isso, e é um parque que foi projetado inicialmente para receber 400 mil pessoas, ele recebe em torno de 9 milhões de pessoas por ano, ou seja, ele virou uma centralidade em Nova York, é uma referência nacional e internacional de parque urbano, com uma vitalidade profunda e que produziu uma profunda transformação no território, no bairro em que ele está instalado. Então, hoje a gente vai poder ouvir com eles quais são os desafios a partir de um parque tão bem sucedido na conexão desse parque com o bairro, com a comunidade, enfim, e com o desafio estratégico aí de longo prazo do parque. Temos também o Neil Porter, que é um arquiteto inglês, um dos escritórios mais importantes do mundo de arquitetura paisagística, que é o GP+B, e o Neil está fazendo vários parques no mundo. Um dos parques referenciais que eles estão fazendo é a conexão de um grande parque no entorno da Torre Eiffel, em Paris, que vai conectar 22 equipamentos turísticos, ou seja, toda essa caminhada que os turistas em Paris fazem para visitar todos aqueles spots turísticos da cidade, ela vai ser harmonizada, enfim, vai ser trabalhada como uma ideia de um parque de longo, é um parque de longo e é um parque de longo prazo de execução. Ou nós temos também, eu gosto de uma ONG chilena que promove parques, que faz parques, uma ONG que se chama Mi Parque. E o Juan Inácio vai nos contar como é que nasceu essa ONG, qual a ideia que está por trás de criar parques para comunidades, para bairros, enfim, para transformar a cidade. Então, nós vamos ter uma escala de projetos muito interessante, ou também o Samuel Lloyd, da Urbia, que é a empresa que faz a gestão do Parque Ibirapuera de São Paulo. Estamos muito curiosos para ouvir como é que esses modelos de concessão do setor privado para um espaço público estão funcionando, né? Quais são os desafios, quais são as oportunidades e os aprendizados. Então, a gente vai ter ali um caldeirão de ideias e de projetos já implementados que seguramente eles servem para inspirar Campinas. Campinas, a gente tem que lembrar, é a primeira cidade do interior a ter uma Secretaria de Clima, tem um programa de parques muito consistente, um programa de parques lineares, essa é uma cidade muito atenta a essa questão. Mas, de fato, esses momentos de troca e reflexão, eles são extremamente importantes de ouvir essas experiências do mundo inteiro para que realmente a gente aprenda, troque e, enfim, se inspire para esse desafio que todos nós, todas as cidades têm que enfrentar. Tomás, e para quem quiser participar, como é que se inscreve? Onde eu busco mais informações? Você pode passar essas informações para o nosso ouvinte? Posso sim. A inscrição é feita online no site www.arqfuturo.com.br www.arqfuturo.com.br. Nós conversamos com Tomás Alvim, cofundador da plataforma Arquifuturo e organizador desse evento que acontece amanhã no Teatro Oficina do Estudante, dentro do Shopping Iguatemi, em Campinas. Arquifuturo, novas centralidades urbanas. Tomás, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, espectador aqui da Rádio Bandeirantes Campinas, do nosso canal do YouTube. Um grande abraço para você, um bom trabalho e sucesso nesse evento amanhã aqui em Campinas. Muito obrigado, bom dia para vocês também. 10h39, um rápido intervalo e na volta, dentro do nosso projeto Band Negócios, o Manhã Bandeirantes vai falar a respeito do mercado de celulares. Nosso convidado é o proprietário, fundador da Campinas Celulares, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história de sucesso e o crescimento projetado para a empresa daqui para frente. Esses e outros assuntos na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que
tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Seguimos com a programação do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que continua na nossa programação e sabe que vai ficar muito bem informado agora no projeto Band Negócios. Parceria entre a Rádio Bandeirantes Campinas, a Band TV Campinas e o portal bandmulti.com.br. Você nos acompanha ao vivo dentro do programa Manhã Bandeirantes e com a exibição também aos finais de semana na tela da Band. O Band Negócios é um espaço para nós conhecermos um pouco mais sobre os empreendedores que movimentam uma das regiões mais importantes economicamente do Brasil, a nossa região metropolitana de Campinas e o interior de São Paulo como um todo. E hoje a gente vai falar sobre uma empresa que muito em breve vai completar 17 anos de existência. Uma rede de franquias de assistência técnica especializada em smartphones e tablets, fundada em Campinas em 2009 e que agora já chega a 22 endereços diferentes em boa parte do interior de São Paulo. Eu estou falando da Campinas Celulares, empresa que você deve ter já em algum momento cruzado no seu caminho, seja para comprar uma película de celular, seja para trocar a sua capinha. E o nosso convidado presente aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas, é o Cleiton Mangulin, que é o fundador, proprietário e que está à frente deste negócio, quase completando maioridade, Cleiton. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar aqui com o nosso ouvinte. Cleiton, quando a Campinas Celular nasce em 2009,
a relação que nós tínhamos com este aparelho, ela era diferente. Muito diferente. O nosso celular, ele até tirava uma fotografia daquela pixelizada. Sim. A gente tinha o cuidado com o aparelho quase como a gente tem com um eletrodoméstico, como um aparelho eletrônico. Hoje, o celular, ele é a nossa vida, nossos dados, nossas contas bancárias, nossas informações bem íntimas estão aqui dentro. Isso aumenta a responsabilidade de quem trabalha com o celular dos outros? Sim, e muito ainda. Na época não tinha WhatsApp, na época era só SMS. E como é que surge lá em 2009 a ideia de focar na sua empresa o trabalho com smartphones, com tablets, com esses aparelhos digitais? É que eu já trabalhava numa empresa desde 2003, numa empresa de telefonia celular que ficava no Shopping Dom Pedro. E aí quando eu entrei nessa empresa eu já decidi ter minha própria rede de franquias. Minha própria rede de lojas. E o que foi mais difícil para começar a empreender? O mais difícil foi convencer a família, porque não tem nenhum empreendedor na família. E eu falei, eu tô decidido a isso, com 24 anos. Falei, tô decidido. E aí foi onde que eu startei e falei, ninguém apoiou. Eu falei assim, não, agora já aprendi, entrei nessa empresa... peguei todas as informações da parte técnica, da parte administrativa, da parte financeira, da parte de atendimento, e aí com 24 anos eu falei, agora eu tô apto para iniciar o meu sonho. O que você percebeu que tinha de diferencial no mercado para oferecer que faltava aqui na região para fundar a Campinas Celulares? Eu acho que na época não tinha muitos concorrentes, eu pensei, falei, como eu conhecia vários lojistas, eu falei assim, o meu trabalho vai ser diferenciado. E aí foi por isso que a gente ganhou o mercado logo desde o começo, ganhando vários prêmios como a melhor loja de telefonia celular de Campinas, do interior. Nath Luquez, estamos conversando com Cleiton Mangolin, que é proprietário, fundador da Campinas Celulares, empresa que já tem quase 17 anos de existência. Bom dia, Nath. Muito bom dia, Heitor. Muito bom dia. Queria entender quando que deu esse start para que isso tudo virasse franquias. Quando que você decidiu apoiar outros empreendedores e como é que foi esse processo? Eu tinha uma agência de marketing que cuidava de todo o marketing da minha loja. E aí eles pegaram e me chamaram, falaram, vou te apresentar um projeto que você vai expandir essa sua rede. Aí a gente pegou, contratou uma consultoria, eles deram uma consultoria pra gente, uma empresa de fora de Campinas, e aí em 2016 a gente startou esse projeto de franquias. Um dos serviços que eu imagino que vocês mais tenham é a troca da tela do celular, porque considerando que o celular mudou nesses anos todos, nessas quase 2 décadas, a tecnologia também mudou, mas os preços também acompanharam. Sim. O celular hoje em dia, ele custa muitas vezes o que antigamente era o preço de um carro popular. Então, as pessoas, ao invés de trocarem o celular quando tem um problema na tela, elas optam por manter o mesmo aparelho para não ter aquela dor de cabeça toda e aquele custo adicional? Geralmente um conserto representa 30% do valor do aparelho. Então compensa ainda você consertar. 30%, 35%, entendeu? Às vezes o aparelho custa R$2.000, você vai pagar R$700 numa tela, R$600 numa tela, entendeu? Então compensa ainda assim. E como é que surgiu a ideia de vender película de celular, que é aquela proteção para que a tela não chegue a quebrar? Isso aí é a coisa que mais vende na loja. O pessoal tenta proteger, o pessoal coloca para proteger, tem vários modelos de películas, essa aqui protege mais, aqui não, entendeu? Película de vidro funciona mesmo? A gente recomenda de hidrogel. Hidrogel? Que é feita na máquina. E hoje, além de películas, além dessa parte de assistência, existem também a parte da modinha, a parte das redes sociais. Então, os acessórios também, os copos e tudo mais. Sim. Isso agrega muito também na venda? Tipo assim, uma influencer lança um suportezinho. Um suportezinho que vai colado atrás do aparelho. Aí, no outro dia, arrebenta de vender. Entendeu? Lança uma capinha que tem um cordão aqui para ela deixar pendurado. Também arrebenta de vender. Tem só o cordão que você coloca na capinha. Também arrebenta de vender. Protetor de carregador para não quebrar. Também vende muito. Entendeu?
Agora, em 2009, quando você abriu a primeira unidade da Campinas Celulares, não existia concorrência com a Shein, com a Shopee. Isso mudou muito o mercado também que você atua? É que, assim, naquela época não tinha o tanto de aparelho celular que tem hoje. Então, assim, aumentou. Porque naquela época muita gente não tinha telefone celular. Porque existia Nokia, existia Motorola. Então, muita gente ainda... Hoje em dia é difícil você ver uma pessoa que não tem celular. Entendeu? Eu acho que é impossível. E que viva sem esse celular. Exatamente. Tem pessoas que têm 2, 3, entendeu? E quando quebra, essa rapidez no serviço, em quanto tempo você consegue entregar um celular? Tem algumas lojas que até 2 horas quando tem peça em estoque. Então, tipo, o pessoal deixa o aparelho para consertar e aí vai dar uma volta no shopping, depois ele pega e já pega o Como aparelho. manter essa qualidade, já que é uma franquia, essa qualidade no serviço de A assistência? gente tem os fornecedores homologados e aí os franqueados têm que comprar as mercadorias direto do fornecedor homologado. Aqui nós temos na página campinascelulares.com.br algumas informações sobre as mais de 20 franquias no país, mais de 1 milhão de clientes e mais 90 das unidades são multifranqueados. Mais 90 das unidades são multifranqueados. Como é que funciona esse cálculo aqui, Cleiton? São franqueados que têm 2 operações, 3 operações. Ou seja, teve gente que investiu numa franquia, Depois percebeu de 6 o retorno. meses ele comprou 6 a segunda meses? oferta. Como é que vocês definem, por exemplo, junto com o franqueado, se aquele ponto que vocês escolheram é o ponto ideal para uma unidade? A gente faz a análise do ponto comercial e aí a gente chega para o franqueado que está perto daquela região. Fala, esse ponto aqui faz sentido para você, por causa da sua logística. Entendeu? Ó, você vai gastar 10 minutos da sua casa para ir na primeira operação e mais da primeira para a segunda operação você vai gastar mais 15 minutos, entendeu? Hoje vocês entendem que é melhor ter uma unidade em shopping centers ou em regiões centrais? A gente vê mais shopping centers. Mais shopping. Igual a gente tem uma franqueada que ela tem 25 anos. 25 anos, ela tem 2 operações nossas. E opera muito bem. E eu acredito que até o final do ano ela vai montar a 3ª operação nossa. Uau. E a continuidade do nome Campinas, porque hoje já saiu de Campinas, Sim. Temos Campinas Celulares espalhadas por várias cidades aqui da região. Por que vocês decidiram optar e continuar com o nome Campinas A gente Celulares? fez um estudo quando a gente montou, e aí a gente viu algumas redes como Casas Bahia, Drogaria São Paulo, que Pernambucanas. Pernambucanas, e a gente falou, não, vamos levar o nome de Campinas pro Brasil todo. Isso tem feito a diferença? Tem ajudado? Principalmente no interior, quando a gente monta uma loja, já monta com um faturamento muito bom. Ou seja, Campinas acaba virando uma grife Sim. também junto com o produto oferecido. Sim. Nós estamos conversando aqui dentro do nosso projeto Band Negócios com o Cleiton Mangolin, que é proprietário, fundador da Campinas Celulares. E daqui a pouquinho a gente vai falar, logo depois do intervalo, sobre uma novidade. A nova unidade que está chegando numa cidade que ainda não tem uma franquia da Campinas Celulares. Ficou curioso? Ficou curiosa? A gente conta para você logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band.
Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. De volta com o nosso projeto Band Negócios. Obrigado a você que continua na nossa programação, nesse espaço para falarmos com os empreendedores que fazem a economia girar no interior de São Paulo. E nesse trabalho conjunto da Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do programa Manhã Bandeirantes, você acompanha de segunda a sexta-feira às 10 da manhã na nossa programação da RB e também aos sábados e domingos na tela da Band, além da publicação no portal bandmulti.com.br, jornalismo ágil do portal Bandmulti, sempre acompanhando também o que de mais importante acontece na nossa programação. E hoje, nosso assunto é este aparelho que você muito provavelmente está com ele em mãos enquanto acompanha esta edição do Band Negócios. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, o Cleiton Mangolin, fundador, proprietário da Campinas Celulares, empresa que chega a 22 unidades espalhadas pelo Brasil todo, ou ainda por enquanto concentrado no estado de São Paulo, Cleiton? Estamos concentrados no estado de São Paulo, mas às vezes aparecem alguns pontos em outras regiões do Brasil e a gente busca candidato para lá também. E em breve, a cidade de Americana vai receber a primeira unidade do Campinas Celulares. A empresa estará no novo shopping, que em breve estará também atendendo a população, o Americana Shopping. Qual a importância de chegar numa cidade como Americana, que tem vida própria, que tem economia própria, e a expectativa que vocês têm de retorno por lá? Essa operação a gente acredita que vai ter um retorno de no máximo 12 meses. Porque a gente escolheu um ponto muito bom dentro do shopping. Uhum. E é um shopping que já iniciou agora em novembro com várias franquias dentro do shopping, um shopping que já está com bastante fluxo, porque está numa avenida muito boa lá em Americana. Então a gente acredita que no máximo 12 meses a gente já tem o retorno do investimento. Há uma tendência, portanto, de que, por exemplo, o morador de Americana, de Santa Bárbara, que venha para Campinas com frequência nos shoppings daqui, passe a consumir os produtos dentro do próprio shopping. Como se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se ele não vem trocar película em Campinas, a Campinas Celulares vai até Americana. E a gente vai estar na entrada principal do shopping. Isso faz uma diferença. Muito. Né? Então, praticamente 80% das pessoas que entrarem no shopping vai passar na frente da nossa operação. Ou seja, se tiver um risquinho na película, já tem a oportunidade de trocar ali antes de começar o passeio. Nath Lucchesi, estamos conversando com o Cleiton Mangolin, da Campinas Celulares. Eu acredito que a parte mais desafiadora é a montagem da franquia em si. Então, os móveis, a parte prática. Como é que funciona esse apoio do franqueado? A gente dá todo o suporte para ele. A gente faz a avaliação do ponto comercial. Aí depois a gente tem os fornecedores homologados que montam a parte de móveis, a parte de reforma para o franqueado. A gente faz a primeira compra com ele junto com o fornecedor. A gente divulga a vaga para ele também, para ele contratar os primeiros funcionários. A gente dá um treinamento para ele também eu não sei fazer entrevista com funcionário. A gente faz um treinamento para ele também, para ele saber fazer entrevista. A gente monta um DRE para ele também de quanto que você paga para um funcionário. Essa região aqui a gente paga X valor, entendeu? Quanto tempo até esse franqueado conseguir abrir? No máximo 60 dias. Aí a gente tem um arquiteto que faz os projetos também da loja para ser aprovado no shopping, que isso é uma parte muito burocrática. Acredito que a pior parte é isso daí. A gente já tem um arquiteto que já manda a documentação para o shopping e geralmente é aprovado de primeira, entendeu? Tá ficando bonita a unidade lá de Americana? Vai ficar linda. Vai. Bom profissional que está fazendo o serviço por lá? Vamos falar do marketing um pouquinho? Que eu acho que nenhum negócio vive sem marketing, né? E aí, as pessoas que às vezes compram uma franquia são totalmente assim, não tem muita noção de como divulgar isso nas redes sociais. E aí, existe esse apoio? A gente tem um time de marketing interno, tá? Que a gente dá um treinamento pro franqueado. A gente faz campanhas, igual fizemos uma campanha agora Dia das Mulheres, agora vamos fazer uma campanha Dia das Mães, vamos fazer uma campanha da Copa do Mundo.
Então a gente tem as campanhas e mensalmente a gente tem manda as artes, manda as programações que é feito nas lojas. Cleiton, no site de vocês, campinacelulares.com.br, tem um alerta importante aqui que vocês fazem para os clientes, que é o seguinte: gostaríamos de alertá-los sobre a ocorrência de possíveis golpes relacionados à venda de aparelhos da Campinas Celulares. Para garantir sua segurança e evitar fraudes, vocês seguem algumas instruções e indicam aqui, por exemplo, conforme a autenticidade, se certificar de que está comprando de uma das lojas oficiais, usar apenas os canais de comunicação oficiais da loja Campinas Celulares, evitar preços muito abaixo de mercado, porque isso pode ser um sinal de golpe, e se tiver alguma dúvida, entrar em contato com a equipe de vocês. Conta um pouquinho o que aconteceu para chegar a esse comunicado. Há um tempo atrás, isso está para uns 4, 5 anos, a gente começou a ter muita ligação. Eu comprei um celular na Campinas Celulares e depositei o Pix no Eusébio, não sei o que tem. Aí, cara, a gente falou, não, esse daqui é Pix falso, cara. Não existe isso aí. Agora que eu descobri que é falso, então eu caí no golpe. Falei, caiu. A gente recebeu assim, umas 3 ligações semanais. Até que aí nosso advogado orientou, falou assim, você tem que fazer um boletim de ocorrência e deixar arquivado isso e você coloca no site. O pessoal aí parou. É um preço de uma empresa que ganha uma fama, que fica com um nome conhecido no mercado. E o pessoal colocava tipo o nome fantasia, mas não tinha o CNPJ do nome fantasia. Fazia no nome, e aí a gente chegou até a pesquisar uns Pix que caiu, tipo no sul da Bahia, sabe? Em uns lugares assim muito... A pessoa é atraída por uma promoção... Tipo um iPhone 17 Pro Max, anunciava por 4 mil reais. O valor de mercado dele é quanto hoje? O mais barato deve estar uns 8 mil, uns 9 mil reais. Ou seja, mais da metade do preço. Entendeu? E aí o pessoal caía. Aí o pessoal, não, a gente parcela no boleto para você. Entendeu? Mas não tem como. Aí o pessoal usando o nome da empresa. Como que vocês, além desse trabalho, também orientam os clientes e os próprios funcionários que de repente recebam esse tipo de reclamação a dialogar com o cliente e, acima de tudo, orientar para que não caia nesse golpe? A gente pega, nas operações a gente fala, né? Os funcionários já falam, e geralmente Pix, essas coisas, faz tudo na máquina do cartão. Aí já não tem como... Não corre o risco, né? Todo negócio passou por alguma dificuldade, enfrentou alguma dificuldade no momento da pandemia. Como é que foi esse negócio? A gente conseguiu entrar em contato com todos os shops que a gente tinha loja para redução de aluguel. E aí a gente teve uma sacada de começar a abrir loja em supermercado. Na pandemia foi onde a gente começou a abrir loja em supermercado, que aí o supermercado estava lotado. E aí o faturamento, a gente conseguiu abrir umas lojas com um faturamento muito absurdo. Entendeu? Que foi um dos locais que permaneceram abertos, né, como então todo mundo, de vez de ir para shopping, ia para supermercado. Aí as lojas de supermercado, aí a gente começou a avisar os franqueados, tá surgindo os supermercados, tá chamando a gente para montar operações. Como que você tá? Aí começamos a abrir 1, 2, 3... E hoje a gente tem várias lojas de supermercados. Vocês têm, por exemplo, no Dalben, Barão Geraldo, é uma das unidades. Vocês têm também em Bragança Paulista, né, no Shopping Center. Em Jundiaí, no Maxi Shopping. Sim. E a expectativa é ampliar ainda mais esse mapa aqui pelo interior de São Paulo? Sim. A gente está com alguns pontos pré-aprovados, buscando candidatos para esses pontos. Temos 5 pontos pré-aprovados aqui na região. Vocês têm um sistema também bem interessante de retirar e devolver o aparelho. Como é que é essa logística? Tem lojas que buscam o aparelho na casa do cliente, aí faz o orçamento, aí em prazo de 2, 3 horas devolve o aparelho consertado na casa dele. Aí o motoboy vai com a máquina do cartão, parcela e... A Campinas Celulares também, entre 2021 e 2022, conquistou 4 estrelas do selo Pequenas Empresas Grandes Negócios, de melhores franquias do Brasil, de uma grife que a gente sabe que ajuda também a abrir portas. Sim. Isso coloca mais credibilidade para quem quer abrir uma franquia com vocês? Porque essa votação foi feita pelos franqueados. Então eles que avaliaram a marca, porque eles mandam um e-mail pros franqueados. Aí eles que fazem a avaliação, aí as melhores notas eles divulgam acho que é em junho que sai a divulgação da revista. Ou seja, isso demonstra uma satisfação de quem é franqueado. Exatamente. Você
Agora aparece aqui uma foto sua logo que a gente abre o site. A gente fala muito sobre isso, né? Que o CEO tem que estar sempre à frente, colocar a cara para você. Foi difícil? Sim. Como é que é esse processo? Às vezes tem um empresário, uma empresária que escuta e que tem essa vergonha e não quer colocar o rosto à frente, mas que isso é de suma importância para a empresa. Não, né? mas porque eu sou um pouco tímido também, então... Mas é o time de marketing que falou, vamos usar a sua imagem pra gente colocar na cara da empresa. Aí eu falei, tá bom, vai. Tem feito a diferença? Sim. Aproxima, né? Porque dá credibilidade. E ainda mais no interior de São Paulo, a gente tem aquele hábito de, se dá algum problema, a gente conversa direto com o dono. Isso faz também a diferença? Igual eu que faço as negociações dos pontos comerciais, o dono do shopping entra em contato direto comigo, aí a negociação é diferente, o dono da rede de supermercado também, mesma coisa, entendeu? Isso também não é um problema, muitas das vezes, não te sobrecarrega? Como que você aprendeu a lidar com toda essa pressão? Quando a gente faz o que a gente ama, tipo assim, tem dia que a gente trabalha 14, 16 horas, mas assim, a gente ama fazer isso. Então, tipo assim, vamos... delega a função para um gerente, delega a função para outro gerente, isso daqui eu faço, entendeu? Ainda bem que eu tenho um time perfeito junto comigo. Então, tipo assim, a gente cresce junto e... faz isso, faz aquilo, um resolve uma função, outro resolve outra coisa, entendeu? Cleiton, a gente sabe que as tendências dependem muito do que virá de tecnologia, do que virá dos influenciadores, como você disse no bloco anterior. Mas consegue adiantar pra gente, depois das capinhas, por exemplo, que tinham as capas que você segurava ela aqui por trás do celular, tem a capa que dobrava, fechava no meio como se fosse um livro, uma carteira. Qual a tendência que a gente vai ter no nosso celular em breve? O que você pode adiantar? Muito rápido, assim, sabe? Hoje o que vende mais? Hoje qual que é a grande coqueluche da Campinas Celulares? É aquela capa com a ventosa, é uma coisa que vende muito, que o pessoal pode colocar no vidro. Cordão também para deixar pendurado. Isso aí veio lá de... O pessoal fala que veio de Paris, aquelas mulher que pegava o aparelho dos outros e saia correndo. Os pickpockets. Isso aí mesmo, que mais? Hoje a segurança é fundamental, né? Ter o celular mais próximo do corpo garante a segurança. Tudo da sua vida está no celular. É verdade. Agora, para o futuro vai depender ainda do que vão inventar daqui para frente. Né? Mas inventam muita coisa, muita mesmo. E na questão de assistência, o que mais sai na questão de assistência? Troca de tela. Troca de tela? O que mais sai? Compensa trocar a câmera do celular? Porque toda vez que a gente compra um celular, as pessoas falam que não compensa. Então, geralmente, vamos supor, uma câmera vai custar aí talvez uns 10, 15% do valor do aparelho. Então, fica um preço justo, entendeu? Cleiton, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando, tem um interesse em abrir o próprio negócio, percebe a possibilidade de ser um franqueado também da Campinas Celulares, qual é o caminho para conversar com você, ajudar a escolher o ponto certo e a partir daí fazer parte desse time que vocês já têm 22 unidades no estado de São Paulo? Ele entra em contato com a gente através do site campinascelulares.com.br ou através das nossas redes sociais, @Campinas Celulares Franquias. Aí ele vai preencher uma ficha, a gente vai analisar o perfil dele, vai ver qual a região dele e vai entrar em contato com ele para falar assim, você foi aprovado pelo nosso departamento interno e aí a gente vai dar andamento com ele eu não tenho todo o valor no investimento. A gente tem uma parceria com o banco, que financia até 50% do valor da franquia e aí coloca como garantia a máquina do cartão de crédito que fica na operação. Ou seja, aí a gente dá vários caminhos para conseguir fazer parte também desse time que até o finalzinho desse mês de abril, começo de maio, terá mais uma unidade no Americana Shopping. Nós conversamos aqui no nosso Band Negócios com o Cleiton Mangulin, fundador proprietário da Campinas Celulares. Cleiton, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um bom trabalho, sucesso para Campinas Celulares e espaço aberto aqui para a gente falar sobre as novas inovações no mercado. Obrigado, eu agradeço também o convite. Deus abençoe todos nós. E você já sabe, no Grupo Bandeirantes você continua sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes.
Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Agora, 11 da manhã, 12 minutos, seguimos, agora sem intervalos comerciais, até às 11h30 da manhã, o nosso Manhã Bandeirantes vai trazer em instantes a sua participação, a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto pelo 19 97102 1493. E a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, vamos dar uma passada nas principais informações e também ajudar você a se programar. A Maria Eduarda Lopes está conosco aqui nos nossos estúdios e se você está em busca de uma recolocação no mercado, se você está procurando uma oportunidade de emprego, tem feirão acontecendo aqui na região metropolitana nesta segunda-feira. Bom dia para você, Maria Eduarda. Oi, o que você falou? Vai ser na quarta-feira. É na quarta-feira. Conte pra gente mais sobre esse feirão. Bom dia. E bom dia, exatamente, para você se programar antes de se preparar, fazer o seu currículo, montar aí. Vai ter um feirão de emprego em Valinhos, na faculdade Anhanguera, com mais de 2.500 vagas confirmadas e com empresas importantes, com bastante. Vai ter 150 empresas no total. Então tem empresas como o Hop Hari, vai estar lá com a sua empresa de RH, o Colégio Porto Seguro, professores, então fiquem atentos, Rodolfo Supermercados, Flex Atacarejo, o Dalben também, e outras empresas que também vão estar ali presentes. E também vai ter um programa de empregabilidade inclusiva, que é o PEI, que é destinado a pessoas com deficiências, com tradutor de Libras, palestras, workshop de currículos e participação da Associação de Educação do Homem de Amanhã. Então vai ter vários tipos de palestras, vai ser bem legal. Então, se você quer participar, leva a carteira de trabalho física ou a digital, o documento com foto e, se tiver, o currículo. Então, e também é necessário avisar que, por conta desse feirão, o PAT, o Sebrae Aqui e o Banco do Povo de Valinhos não vão estar sendo atendidos no local de sempre. Então, para quem precisa desse atendimento, é necessário ir até o feirão de empregos lá na Faculdade Anhanguera, que fica localizado na Avenida Invernada, número 595, das 9 às 16. Aí o programa de seguro-desemprego não vai estar atendendo nessa quarta e só vai retomar normalmente na quinta-feira, dia 16, a partir das 9 horas. 11h15. Nath Luquezzi, uma outra informação sobre um consultório veterinário móvel que já está atendendo aqui na cidade de Campinas. Onde é que está o consultório que faz
esse trabalho gratuitamente para a população? Agora ele segue na Vila Castelo Branco aqui em Campinas, mais precisamente no Centro Esportivo Praça dos Trabalhadores. Então, desde hoje, a partir dessa segunda-feira, dia 13, os moradores da região passam a contar com um atendimento veterinário gratuito nessa região. Os moradores, então, serão atendidos sempre por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até meio-dia e da 1 da tarde até as 4 da tarde, com distribuição de senha. A unidade vai estar no local até o dia 14 de maio. Além desse ponto, outro consultório itinerante segue em funcionamento na mesma região, ali no distrito do Campo Grande, com atendimentos previstos até o dia 30 de abril, até o final desse mês. Para utilizar o serviço é necessário residir aqui na cidade, em Campinas, ter mais de 18 anos e apresentar um documento com foto ou o comprovante de endereço. Apesar da localização das unidades, moradores de toda a cidade podem ser atendidos. Maria Eduarda Lopes, também no portal bandmulti.com.br, uma informação sobre um projeto que a Unicamp realiza para formar jovens cientistas. Depois das meninas superpoderosas, por que não formarmos as meninas super cientistas, Maria Eduarda? Exatamente. E já está com inscrições abertas, viu, Heitor? É a sexta edição, né? É a sexta edição, isso. Essa iniciativa foi criada por alunas da própria universidade, que tem uma ação que visa incentivar a representatividade feminina na ciência e é voltada para estudantes do ensino fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano. As alunas que estiverem interessadas em participar podem se inscrever até o dia 20 de abril por meio de um formulário que está lá no nosso portal. E quem quiser também monitorar o evento, ajudar ali com tudo que vai acontecer, com as visitações, o prazo de inscrições ocorre do dia 13 ao dia 27 de abril. E nessa edição vão ser disponibilizadas 75 vagas e vai ter uma programação completamente gratuita, com palestras, atividades, visitas aos laboratórios de pesquisas e também uma visita especial ao Sirius, que é o acelerador de partículas. Então vai ser bem legal. O evento acontece no dia 16 de maio, às 9 horas da manhã. Mais informações, qual é o caminho? Portal bandmulti.com.br e nossas redes sociais. @portal Bandmulti. E o site é bandmulti.com.br. E ali você também acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas 24 horas por dia. Maria Eduarda Lopes, bom dia para você, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho, boa semana. Falando em ciência, falando em pesquisas ligadas às mais diferentes áreas do conhecimento humano, o interior de São Paulo é riquíssimo também em massa encefálica, em pessoas inteligentes. Pesquisadores da USP em Piracicaba realizaram a primeira clonagem de um porco da América Latina. Esse é considerado um avanço científico crucial para o transplante de órgãos de animais para humanos. O Juliano Dipp foi acompanhar de perto esse projeto, conversou com pesquisadores e vai explicar de que maneira isso pode, num futuro, é um primeiro passo, mas no futuro também salvar vidas e reduzir a fila de transplantes no Brasil. Este não é um parto comum. No dia 24 de março, nasceu o primeiro porco clonado do Brasil no Instituto de Zootecnia de Piracicaba, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Esse aqui, o número 11, é o porquinho clonado. E olha como ele tá forte, até mais forte do que os outros. E é bom mesmo, porque ele tem uma longa missão pela frente. Muito mais do que uma curiosidade, a clonagem de porcos é uma esperança para salvar vidas, através da redução na fila por espera de um transplante de órgãos. É isso mesmo. O rim de um porquinho desse, por exemplo, pode salvar a vida de um ser humano como eu. Foi a primeira etapa, essa grande vitória que foi ter conseguido esse animal clone, que significou o quê? Que foi dominada a técnica da clonagem. Agora eles estão trabalhando na edição gênica, fazendo o geneticamente modificado para a gente ter o clone que será o doador de órgãos e tecidos. O clone é feito a partir de uma célula de um porco que pode ser retirada da pele, por exemplo. O material contém todo o DNA do animal que será clonado. Na etapa seguinte, esse DNA pode ser modificado para gerar porcos com órgãos mais compatíveis com os seres humanos. Aí a zootecnia entra, é conhecer esse porquinho diferente dos demais.
saber qual que é o melhor alimento, qual que é o melhor ambiente. Por que a gente precisa com o animal saudável? Para a gente ter um órgão saudável para ser transferido para o ser humano. Nos últimos 4 anos, Estados Unidos e China realizaram transplantes experimentais de órgãos de porco em humanos. Os pacientes reagiram bem no início, superando a rejeição pós-cirúrgica, mas no longo prazo não sobreviveram, o que mostra que o processo ainda tem etapas a serem concluídas. O xenotransplante tem provado recentemente o vencimento da etapa da rejeição hiperaguda, aquela que acontece imediatamente após a realização da cirurgia. Mas ainda existem outros desafios que devem ser vencidos, como a rejeição crônica, a rejeição tardia, né, como a gente diz, e que ainda está numa fase de pesquisa experimental, mas que tem prometido grande ajuda aos transplantes. A gente vê com muito bons olhos, por conta da grande necessidade de órgãos que o Brasil tem para transplante de órgãos. Às 11h21, vamos girar a participação do nosso ouvinte aqui nesta reta final do Manhã Bandeirantes, agradecendo a mensagem do Adriano Vermelho. O Adriano escreve pra gente o seguinte, sobre 2 assuntos. O quanto estamos politicamente distante no Brasil do conceito cidade esponja do chinês Kong Jian-yo, que infelizmente morreu aqui num acidente aéreo. É plausível aqui ou nossa burocracia exagerada e talvez nossa falta de interesse comercial inviabilizaria? Esse certamente vai ser um assunto amanhã do Arc Futuro que vai acontecer no Shopping Iguatemi. O Adriano fala também sobre o seguinte, uma pequena observação sobre o filho usuário de entorpecentes, segundo os policiais, que protagonizou esse verdadeiro thriller de terror, infelizmente da vida real, matando e mutilando a própria mãe. Para quem não acompanhou mais cedo, esse será um dos assuntos ao longo do dia. Daqui a pouquinho, 13h, também não acontece, na apresentação do jornalista Tiago Dantas, um filho foi preso por ter matado a mãe e cortado o dedo dela para ter acesso às senhas de celulares. Sabe que para desbloquear o aparelho de celular, hoje você utiliza a digital. Ele cortou o dedo para ter acesso a essa digital e assim poder movimentar o dinheiro da própria mãe. Foi preso quando chegava no velório, depois de tentar criar um álibi que não colou para a polícia. O que o Adriano diz, eu sei que é polêmico e difícil, principalmente para uma mãe aceitar isso, mas na maioria das vezes, nesses casos mais agudos, deve-se deixar ir o filho que está nesse grau de dependência, isolar, cortar vínculos quando ele se mostrar violento, agressivo, porque esse tipo de dependente já não responde mais racionalmente. Vai matar, vai morrer para manter o vício. O combate às drogas deve ser no sentido de impedir o jovem de entrar nesse circuito. É triste, muito triste, mas, na opinião do Adriano, é a cólera do nosso tempo. A mensagem que chega aqui também do Edson Elias. Bom dia para você, Edson, lhe desejando bom dia, Heitor. Bom dia, Natália. Bom dia. Falando em parques, ontem, como faço todos os domingos, fui fazer minha caminhada na Lagoa do Taquaral. O movimento dentro do parque estava altíssimo. Não sei se estava havendo algum evento, mas tinha muita gente acima do que é esperado para um domingo. Teve um evento ontem sim, né? Nath Luquez estava por lá também, mas teve um evento, uma caminhada para as mulheres na região do Taquaral. Muitos pais com carrinhos de bebê, muitas crianças pequenas, idosos, mas o que despertou a atenção do Edson foi muita gente com cachorro de grande porte e muitas bicicletas. Cachorro de grande porte, segundo a nossa lei, estando em shopping, em parque público, deve obrigatoriamente estar com rédeas curtas e focinheiras. O que não presenciou o Edson em momento algum. Atenção para a fiscalização, importante de ser cumprida. Vamos esperar e rezar para que não tenhamos um acidente dentro do parque ou por um atropelamento ou algum ataque de cão? Agora, além dos cuidados com fezes das capivaras, você precisa estar atento para as fezes dos cães também na Lagoa do Taquaral, porque não vi ninguém preparado para limpar a sujeira do seu próprio cãozinho. Aí o Edson conclui aqui a opinião dele com o seguinte questionamento. Liberar o uso de bicicleta por adultos dentro do parque, sendo que temos 6 quilômetros de pista para ciclista em torno da lagoa, um questionamento que acho que precisa ser levado em consideração, até pela segurança do espaço, pela segurança do local. Tá aí a visão que o nosso ouvinte, o Edson Elias, teve,
E é importante esse compartilhamento para que as autoridades também percebam o mesmo. Afinal de contas, a Lagoa do Taquaral, Parque Portugal, é um patrimônio de Campinas. Para muita gente, é o único espaço de lazer, já que é gratuito. E você precisa dar conforto e segurança para quem por lá está. Interessante aqui o apontamento. Estava lotada mesmo a Lagoa do Taquaral, Nath Luquez? Um monte de gente imaginou que eu estava na Lagoa do Não Taquaral. era a Eu não Lagoa do estava, Taquaral. é aqui em Valinhos, chama CLT. É parecido, é um pouquinho menor. Tá raro, tia. Pois é, sai do CLT, mas o CLT não sai de nós. É o Centro de Lazer do Trabalhador aqui em Valinhos. Bem cuidado o espaço? É bem cuidado, bem bonito, mas realmente esse mesmo problema que ele trouxe de cachorros de grande porte, assim, sem focinheira e tudo mais, a gente vê, acho que é uma coisa em qualquer parque. Ali é um parque muito famoso, a maioria dos valinhenses também frequentam, então é o mesmo problema que acho que, acredito eu, que acontece em todo o Brasil, mas bem gostoso, bem cuidado o parque. Um recado para você que está nos acompanhando nesta edição do Manhã Bandeirantes. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais ter dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que você que já chegou na casa dos 50, você que já é 50 a mais, você merece ter esse sossego, vai? Aproveitar mais a vida com conforto, tranquilidade, com boas experiências, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50 a mais, que está há mais de 30 anos no mercado, organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros que conheceram esse trabalho, que foram embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas, que fica na Rua Coronel Quirino, número 1954. É a loja 5 no número 1954, no coração do Cambuí. Para você tirar todas as dúvidas e conhecer qual o próximo destino a Pastore Turismo está preparando para você, para sua família, entre em contato pelo telefone WhatsApp que eu vou te passar agora. 19 é o DDD 992106075. 992106075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória com a Pastore Turismo. Rádio Bandeirantes. Agradecendo ao ouvinte Carlos Cavalcante, um bom dia para você, Carlos. Ele escreve o seguinte: na Lagoa do Taquaral, os ciclistas usam a via pública e desprezam a ciclovia. A INDEC deveria fiscalizar. Tem que fiscalizar mesmo, para a segurança deles e de quem passa por ali. A bicicleta, ela veio para agilizar a vida. A bicicleta é antiga, né? Lógico que ela não foi criada ontem. Mas ela se torna, num ambiente urbano como que a gente tem, um deslocamento mais fácil. Porém, tem muito ciclista que ele quer ser tratado como parte do trânsito e tem que ser tratado como parte do trânsito, mas que não cumpre as regras básicas também. Por exemplo, ciclista tem que parar no sinal vermelho, do mesmo jeito que carro de passeio, do mesmo jeito que moto. Mas o que eu mais vejo é o ciclista atravessar o sinal vermelho. Já vi vários flagrantes de quase atropelamento porque a pessoa está na faixa atravessando no direito dela. Então, uma frase antiga, mas que eu uso como lema de vida: quem quer respeito tem que respeitar. Então, quem exige e tem que ser respeitado no trânsito também tem que respeitar as regras. Se tem a ciclovia no Taquaral, tem que usar a ciclovia. Não há espaço para pedestre. Pedestre não anda na ciclovia, mas bicicleta não anda também em passeio público. E o mesmo vale para faixa de pedestre, sinal vermelho e todas as outras regras de trânsito. Quem quer respeito tem que respeitar. Nath Luquezzi, 1h30 tem o Band Mulher. E quais são as atrações do programa de hoje? Nós vamos falar da saúde sendo vista aí pela forma integral. Nós vamos falar também um pouquinho sobre os nossos direitos e deveres como mulher perante a lei. E também vamos trazer o ECA Digital, a importância desse projeto recém-aprovado. Tudo isso além dos babados do mundo dos famosos, 1h30.
Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade.